Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu não tenho falado muito aqui no canal, mas é bem pedido, que é sobre a cirurgia bariátrica. Tenho recebido algumas perguntas, então eu quis fazer esse vídeo para contar um pouco sobre a minha jornada na bariátrica até agora. Então, desde quando eu fiz a cirurgia, algumas dicas daquilo que eu aprendi mesmo, que pode ajudar você se você ainda não fez a cirurgia. Antes de você fazer este erro, você vai lembrar do meu erro e não vai cometer esse erro. Então, assim, são alguns alertas, né, algumas informações que vão te ajudar se você for tomar a decisão por fazer a cirurgia, vai ser uma decisão mais consciente, né? E assim, em relação também a como tem sido pra mim a cirurgia, eu vou falar alguns detalhes disso e vou falar também como tá sendo minha perda de peso, se você tem alguma curiosidade em relação a isso. Então, se você quer saber todas essas informações, então vem comigo! Então eu vou começar falando pra vocês sobre o meu primeiro dia da cirurgia. Gente, aconteceu uma coisa comigo que, assim, pelo que eu conversei com outras pessoas, minhas irmãs e irmãos de grampo, foi muito parecido. Então, assim, não se apavore, você já vai ciente que isso vai acontecer. A minha cirurgia foi à noite. Eu fiz a cirurgia, à noite tava meio grogue, dormi. No outro dia de manhã, você acorda, eu não tava com dor. Se eu falar que eu tava com dor, é mentira, mas dá um incômodo. É uma coisa estranha dentro de você. Eu não sei se é porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia antes e você sente que tem alguma coisa mexido, sabe? Não sei explicar. E aí, o que eu senti? Arrependimento. Eu queria ir embora do hospital, eu não podia. Eu não queria ficar lá, eu tinha que ficar andando num corredor junto com outras pessoas e eu não queria. Me tava num clima meio bad. O meu dia foi um clima bad. Foi greve geral em São Paulo. Eu fiquei praticamente o dia todo sozinha. Minha mãe não conseguiu ir e eu fiquei me sentindo mal. E o Fábio me ligava e eu falava: tô arrependida, por que eu fiz isso? Eu tava bem e eu me mutilei. Todo esse drama, assim. Porque eu fui me mutilar, eu fui me cortar, eu fui me mexer e não precisava, eu não devia ter feito. Precisava sim, cachorro. Precisava sim, cachorro. Todo esse drama. Na hora bate um arrependimento, cara, inexplicável. Mas não se preocupa, essa fase passa assim, ó. Aí eu vou falar agora sobre minha primeira semana. O que aconteceu de especial que eu me lembro na primeira semana, pra vocês verem que não é esse bicho de 7 cabeças. Assim que eu tive alta, então assim, eu fiz uma terça-noite a cirurgia. Na quarta eu fiquei o dia inteiro internada, que foi um dia da bad. No dia seguinte eu tive alta e fui pra casa da minha mãe, porque eu ia ficar lá enquanto eu me recuperava. Aí, nesse dia mesmo, foi no dia seguinte, tipo, tava super recente da cirurgia, eu tava com meia antitrombo nas pernas, que eu tenho que ficar usando direto, e eu fui na Mateo Bay, que é uma avenida perto da casa da minha mãe, tem vários comércios, a gente foi de carro até lá, mas assim, fui andando numa loja e outra com ela, com uma caixinha de água de coco na mão, tomando a cada 3 minutos aquele golinho de água de coco. Mas eu consegui andar, tipo, eu tava com a minha mãe, com meio de trombo, comprando presente pra alguma festa que a gente ia. Tava, tipo, tudo bem, assim, não tava, vou ficar aqui caída nessa cama, não. O médico falou, você tem que ficar andando. Então, já que eu tinha que andar, por que eu não podia ir lá fazer umas comprinhas? Né? Então, tipo, eu me lembro disso, foi bem marcante, porque minha avó ficou desesperada, tinha acabado de fazer cirurgia e tava eu andando e fazendo compra. Então, já não tava mais naquela bad vibes, assim, não, tava tudo bem. Da segunda semana, eu já quero lembrar que enquanto eu estava bebendo água de coco na primeira semana, na segunda semana eu não conseguia ver água de coco na minha frente. Eu estava absolutamente enjoada de água de coco. Durou uma semana, eu tomei uma semana, amor, água de coco? Nem uma semana. Mas assim, na segunda semana eu olhava pra caixinha e eu não queria. Isso daqui é uma dica pra quem vai fazer a cirurgia. Eu vejo muito nos grupos do pessoal da Bari no Facebook que posta foto assim, tô indo pra cirurgia, fiz a compra, e tem 20 litros de água de coco, 20 litros de Gatorade, um monte de leite desnatado, um monte de chá, um monte de água, um monte de gelatina, Gatorade horrores, água de coco, tipo uns 5, 6 litros. Eu, né, falei, não vou comprar tudo isso porque eu não sei como vai ser, mas comprei 3 litros de água de coco. Quantos litros eu tomei? Nenhum.
O resto tomaram, porque eu não queria mais nem olhar pra água de coco. Então assim, eu acho que é muito individual, é muito de pessoa pra pessoa. Pode ser que você não enjoe da água de coco, mas pode ser que você enjoe do Gatorade, pode ser que você enjoe do chá. Então, compra um pouquinho só de cada um, vê qual você vai gostar mais e aí você compra mais daquele que você tá gostando e não daquele que você tá enjoando. Porque, por exemplo, eu comprei um monte de água de coco e comprei pouco Gatorade. E no fim eu acabei tomando mais Gatorade do que água de coco. Não foi, amor? Depois você enjoa de Gatorade. Não, mas eu tomei bastante Gatorade. E também tomei muito chá. Acabei virando viciada em chá e isso não passou até hoje. Até hoje ainda tomo muito chá, mas lá na época da cirurgia, chá de camomila, chá de erva doce, tudo isso sem açúcar, mas descia muito bem, muito melhor do que ficar tomando água de coco, porque eu já tava enjoadaça. Então é uma dica muito importante, não esquece disso. Na terceira semana foi efeito platô. Pra quem não sabe, não sei se é da cirurgia em especial ou é da dieta, amor. É um efeito que a gente tem, né, após a cirurgia. Acredito que pessoas de dieta também devam ter, fora a cirurgia. Acredito que seja um efeito meio metabólico, que é o efeito platô, que consiste na ideia do quê? Por um período de tempo, depois de uma perda de peso grande, o peso estabiliza. Tipo, o seu corpo vê que você tá perdendo e fala, vamos segurar essa perda. E aí você não emagrece. Então assim, nas 2 primeiras semanas eu tava super feliz, tava perdendo bem, tinha perdido acho que 9 quilos. E aí parei assim, tipo, mas eu parei de um jeito que eu falei, meu, terceira, quarta semana e não emagrecia. E aí eu já comecei a ficar meio em pânico, mandei mensagem nos grupos da Bari perguntando se aquilo era normal, porque eu achei que eu ficava... Amor, minha cirurgia deu errado, minha cirurgia não tá funcionando, não vai funcionar, eu não acredito que eu fiz uma cirurgia pra perder 9 quilos. Eu queria perder mais, era pra perder 9 quilos, a cirurgia não valia a pena. Tipo, você vai arriscar sua vida pra perder 9 quilos? Claro que não, né? Então, fiquei desesperada. E no final era um efeito platô. Eu falei, não, isso é normal, me explicaram. Então, assim, se isso acontecer com você, normal, vai acontecer várias vezes. E depois de um tempo, 2, 3 semanas, isso passa. É só uma fase mesmo. O importante é, durante o efeito platô, não abandonar a dieta, não abandonar seu ciclo de exercícios, porque isso pode ser depois quando você já estiver liberado para exercícios e você tem o efeito platô, você continua, né? Não vou perder mais, então não vou fazer exercício, não vou fazer dieta, não vou fazer... Não, tem que continuar insistindo que uma hora o negócio passa e você volta a perder. E foi o meu primeiro efeito platô, foi desesperador, então vai acontecer com você, não se desespere. Quarta semana eu registrei uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, que foi sonhando em mastigar. Eu pensava muito em querer mastigar as coisas. Então, assim, eu acredito que foi uma fase minha, pode ser que você tenha antes, pode ser que você tenha depois, pode ser que você não tenha. Mas se você tiver, isso passa, não fica pilhada, não entra em neura nenhuma, assim, tipo, vai dar uns momentos que você vai ficar com vontade de mastigar, de ver as outras pessoas mastigando porque você tá tomando só aqueles caldinhos. Uma coisa que eu sempre pensei e acho que sempre me ajudou, tipo, foi pensar que aquilo não era pra sempre, sabe? Fala, tô com muita vontade de mastigar, mas faltam 10 dias, então faltam 10 dias. No outro dia faltam 9, faltam 8. E assim você vai pensando que em um momento aquilo vai acabar, porque realmente acaba. É uma fase um pouco complicada, é uma fase um pouco mais chata, porque ninguém gosta de ficar se alimentando por líquidos, assim, né? A cirurgia não foi feita só pra você se alimentar por líquidos, é uma fase. Então aquilo vai passar, não é pra sempre. E vai que vai. Depois dessas primeiras semanas que passou essa fase de estranhamento, de novidade com a cirurgia, eu coloquei aqui coisas mais marcantes pra mim. O que foi muito marcante, não é muito positivo, mas serve como um alerta. Meus primeiros entalos. O que aconteceu, gente? A cirurgia muda a sua vida, muda, mas assim, você não fica lembrando dela o tempo todo, você tem uma vida pra viver. E o que aconteceu? Era um dia muito quente, eu me lembro. Eu abri a geladeira, tinha cortado vários pedacinhos de melancia, e aí tinha um pedação lá e tava bem gelado. E, tipo, sabe, inconscientemente, eu peguei um pedaço de melancia, tava grande, e coloquei na boca. Acho que eu mastiguei 3 vezes e engoli. Esqueci totalmente da cirurgia, porque depois da cirurgia você tem que mastigar muito bem. Pedaços menores, não pedaços muito grandes. Então eu peguei um pedação de melancia, mal mastiguei, engoli e entalei. Foi meu primeiro entalo. Não foi tão grave, porque acho que melancia acabou dissolvendo a melancia em uns 30 minutos, mas é muito ruim. Que entalo você fica sentindo a coisa presa aqui, assim, parece que não desce.
você começa a suar, você fica branco, você começa a soltar uma saliva grossa, assim, muita salivação, uma sensação de mal-estar, de que você vai morrer, assim. É uma sensação horrível. Aí depois de 30 minutos mais ou menos, ele dissolveu e passou. E aí o próximo entalo foi numa fase que na dieta da Nutri eu tava liberada pra comer carne, mas era carne desfiada. E aí eu fui num churrasco e tava comendo um pedaço de carne do churrasco. Só que o que eu tava fazendo? Eu tava mastigando e não tava engolindo. Teve um pedaço que eu tava mastigando meio inconsciente assim, e era aniversário do meu pai, e eu engoli. E aí eu entalei de novo. Só que assim, esse entalo foi muito mais complicado, porque a carne não dissolveu igual a melancia. Então eu fiquei passando mal por umas 2 horas, acabei com a festa do meu pai. E foi ruim porque eu fiquei muito mal e assim, foi meu primeiro e último entalo com carne. E aí eu aprendi a lição, acho que até hoje, eu já tô com 7 meses e meio. Quando eu vou no churrasco, eu não como, eu como a carne, tipo, eu mastigo, mas não é todo pedaço que eu percebo que vai me descer. Aí você vai aprender a conhecer o seu corpo. Então, tem pedacinho que eu mastigo, consigo engolir, eu vejo que vai me descer e eu engulo. Tem pedaço que eu vejo que não vai descer, então eu mastigo e aí eu cuspo pra, se eu engolir aquilo vai me passar, eu vou passar mal, sei que eu vou, então eu não engulo. Em relação ao dumping. Gente, quem faz bypass costuma ter dumping. É uma síndrome que dá por conta da glicose, amor, é carboidrato. Dá por conta do açúcar, se você come uma coisa muito doce, muito rápido, eu não sei explicar direito. Eu tenho uma amiga que já teve lá no trabalho, eu não tenho, nunca tive. Mas eu tive um quase semi-dumping, assim, eu acho que foi meio que uma queda de pressão junto com dumping. Eu vi num grupo e eu sempre fiz isso e dessa forma eu nunca tive um dumping. Então também é uma dica. Eu aprendi que pra você comer um doce, pra você comer uma coisa assim com mais açúcar, sempre antes tenha comido proteína, que a proteína vai te ajudar a não ter o dumping com o açúcar. E aí esse dia eu tava de estômago vazio e eu fui jantar fora, na casa da família do meu marido, e eu fui pegar salada de berinjela. Na salada de berinjela tinha uva passa. No que eu comi e veio acho que umas 2, 3 uvas passas e eu tava de estômago vazio e tava muito quente aquele dia, minha pressão caiu e aí eu tive um pouco de mal-estar assim, tipo, começou a ver manchas assim, eu fiquei meio branca, sabe, meio querendo suar frio. Mas acho que não chegou a ser um dumping porque passou rápido, durou uns 5 minutos eu acho. Acho que era junto assim, foi meio que um dumping, meio com uma pressão baixa do calor. E porque eu comi um doce, na verdade era uma salada de berinjela, né, era pra ser doce, mas a uva passa era doce e acho que desencadeou esse mal-estar. Então assim, se você fez a cirurgia, tem gente que vai ter muito dumping, tem gente que tem dumping com água, tem gente que não tem dumping com nada, eu nunca tive, pelo menos. Mas também vai do seu cuidado, assim. Eu como doce hoje em dia, mas eu como muito menos do que eu comia antes. Eu como bem menos mesmo. E quando eu como, às vezes eu como devagar, como depois de ter comido uma proteína, e eu como um pouquinho, tomando cuidado, assim, se eu ver que aquilo vai me fazer mal, eu já paro, pra justamente não ter nenhum dumping facilmente, porque às vezes tem pessoas que têm dumping, mas porque comeu muito doce, ou porque comeu rápido, ou por conta do organismo mesmo, né, então assim, essas dicas eu tô dando pra tentar ajudar você a não ter dumping. Vou falar de uma coisa polêmica. Então, pulando agora do entalo pro dumping. E não é um vídeo sobre coisas ruins da cirurgia. Não é que eu não fiz esse vídeo pra falar só das coisas ruins, mas eu tô falando das coisas assim, dicas de como passar pelas coisas ruins da melhor forma possível. Que tava com quase 6 meses da cirurgia e começou a fase de queda de cabelo. Assim, eu nunca fui uma pessoa que tive muita queda de cabelo na vida. Então, é bem assustador. Eu vou ter que ser bem honesta e dizer que é uma coisa horrível, assim, cai demais o cabelo. Eu tomo banho e eu fico olhando pro ralo, assim, e é muito cabelo. Eu seco o cabelo e perco muito cabelo. Então, teve uma época que eu não queria lavar o cabelo, porque toda vez que eu lavava o cabelo, dava a sensação que eu tava perdendo metade dos meus cabelos. É uma coisa real, realmente, você tem que estar preparado, porque vai cair realmente o cabelo. Se você é muito vaidosa, se você é muito apegada em ter muito cabelo, já se prepara até financeiramente, então, pra pôr um mega hair ou alguma coisa do gênero, porque assim, tem remédio, tem
produto, tem de tudo, mas não tem como evitar de cair muito cabelo. Eu falo isso por mim, porque eu acho que eu perdi bem mais do que a metade do meu cabelo. Eu não era uma pessoa que tinha muito cabelo, mas acho que eu perdi até agora uns 60% do meu cabelo nesse 1 mês e meio que eu tô tendo essa queda. Um pouco mais, assim, quase 2 meses de queda de cabelo, e eu perdi mais da metade do meu cabelo com certeza. Tipo, assim, você olha e fala, nossa, tá ok, mas tá todo o meu cabelo jogado pra frente e ele tá de um jeito que parece que tem bastante, mas quando eu junto mesmo, por exemplo, quando eu vou amarrar, assim, pra fazer exercício, alguma coisa, que eu pego aqui, assim, não tem quase nada, gente. É muito pouquinho. Ficou uns buracos, e uma coisa muito estranha também é que eu fui na dermatologista, assim que começou a queda de cabelo, e pedi pra ela alguma coisa. Ela me passou um remédio pra eu manipular, pra fazer o cabelo parar de cair e pra crescer. E aí, tudo que caiu, todo o cabelo que caiu, tá assim, alguns estão começando a crescer. Então, se você olhar aqui, assim, em volta aqui no meu cabelo, tá cheio de cabelinho novo, que tá começando a nascer de novo. É uma luz no fim do túnel, sabe? Tá caindo, é ruim, mas não se desespera, tá nascendo de novo, vai nascer, vai crescer e vai ficar tudo certo. É só uma fase. Espero, inclusive, que o meu esteja pra acabar. Mas tô tomando remédio que a dermatologista passou, e são 90 comprimidos, acho que quando eu chegar no final vai estar resolvido. E vou falar também agora que eu completei os 7 meses. Assim que eu fiz 1 mês, o meu médico pediu pra fazer exame de sangue e ultrassom do abdômen total. E aí eu fiz, e aí ele falou, daqui 6 meses, ou seja, quando completar 7 meses, você faz de novo, me deu os pedidos pra fazer agora em outubro. Aí eu fiz, ainda não voltei com ele, já tá marcado, mas eu peguei os resultados dos exames e eu fiquei muito feliz, eu queria compartilhar com vocês essas mudanças, assim, ao longo dos 7 meses eu consigo ver o que mudou. Não só na balança, sabe, mas principalmente no que sempre foi o meu foco, que foi a saúde. Eu nunca fiz a cirurgia porque eu tava me sentindo gorda e feia, sabe? Porque a sociedade não me aceita gorda. Não, o meu foco mesmo nunca foi esse, porque eu tava realmente me sentindo mal no sentido da saúde. Quando eu decidi fazer a cirurgia, eu já não conseguia caminhar, eu já não tinha mais qualidade de vida. E assim, eu acho que caminhar é uma coisa que sempre me fez muito bem. Sempre que eu fico nervosa ou que eu tô passando por estresse no trabalho, no que quer que seja, me ajudava muito. E eu cheguei num ponto de ter engordado que eu não conseguia nem fazer isso. Então eu vi que eu não tinha mais saúde, eu não tinha mais qualidade de vida. Quando eu fui fazer os exames antes da cirurgia, descobri que eu tava com pré-diabetes, que a minha resistência à insulina tava altíssima. Então quando eu tivesse diabetes ia ser daquele jeito, assim, já ia chegar com tudo. E eu fiquei muito preocupada. E agora que chegou os meus resultados de exames, eu tô muito feliz de compartilhar com vocês que as coisas melhoraram muito e que se você fizer tudo direitinho, se você seguir dieta, se você se exercitar, se você tomar as vitaminas direitinho, porque não pode fazer a cirurgia e abandonar as vitaminas, mesmo com as vitaminas você vai ter queda de cabelo. Imagina sem, vai ficar careca. Não, mentira, gente, toma as vitaminas. Então, eu tô pegando meu celular aqui que tem o resultado dos exames e é muito legal porque eu fiz todos eles no mesmo laboratório. O primeiro antes da cirurgia, o segundo quando eu fiz 1 mês e agora o terceiro quando eu completei mais 6 meses depois do exame pós-cirurgia. E aí ele dá um relatório evolutivo, assim, dos itens que foram solicitados. Então foi muito legal poder comparar, assim. Então eu queria passar pra vocês, assim, o básico. Em relação à glicose, quando eu fiz tava um pouco... Antes de fazer a cirurgia, tava um pouco mais alta, não tava ainda com um índice fora do padrão, mas tava tipo no limite ali, e agora baixou. Em relação ao cálcio, aumentou a quantidade de cálcio, mas ainda está dentro dos padrões. E o que era o meu problema, que era aquele índice OMA, que é a resistência à insulina. Antes da cirurgia, estava totalmente fora dos padrões, que o padrão assim que ele vem de referência no exame é de 3 a 25,0. E o meu deu 33,7. Então tava muito acima, muito acima dos 25. E agora, meu último exame deu 6,1. Então tá ali bem perto do mínimo e não muito acima do máximo. Então tá super normal, eu fiquei muito feliz. Deu pra entender? Tipo, entre 3 e 25, meu primeiro deu 33, meu primeiro exame, e agora no meu último deu 6,1. Ficou meio claro isso? Pô, só é bom explicar o que significa a resistência à insulina. Como que eu vou explicar melhor? Seu corpo ele tá resistente
exatamente a insulina que seu corpo produz. Seu corpo não, sua célula. Então seu corpo precisava botar mais insulina para absorver a mesma quantidade de glicose, que pode a longo prazo se transformar numa diabetes. Obrigada, tá? Gente, vocês ouviram a explicação do meu biólogo favorito. Vai ficar no vídeo, tá? Em relação ao colesterol, melhorou muito também. Então eu tava com 188 de triglicerídeos e agora, tava um pouquinho acima do normal, mas assim, no limite do máximo, ele tava acima do máximo. E agora meus triglicerídeos estão em 83, colesterol total baixou de 202 para 187, LDL de 103 foi para 127. Eu não sei, acho que LDL é o colesterol bom, né? HDL foi de 140, aumentou meu HDL, foi de 64 para 43, abaixou. O bom é o H. Ah, o bom é o H, então ele abaixou e o LDL aumentou. E olha que eu tô caminhando tanto, né? O resto do meu exame, gente, vocês não vão entender muita coisa, mas então eu vou pular assim da parte de série vermelha, série branca e vou pra contagem de vitamina. E vitamina é muito importante, depois da cirurgia a gente tem que sempre ficar monitorando a vitamina B12, que é a que cai assim, principalmente após a bypass. Eu não sei sleeve, acho que sleeve não afeta tanto, mas a bypass afeta mais. Então tem que sempre tomar cuidado. Eu sempre tomo vitamina do polivitamínico que a nutricionista passou, mas antes de fazer a cirurgia ela já me passou um comprimido de vitamina B12. Então eu tomei um pouco antes da cirurgia e ficou com os comprimidos. Então semanalmente eu tomo 1 ou 2, sempre pra garantir, sabe, a vitamina B12 boa. Então quando eu comecei, antes de fazer a cirurgia, minha vitamina B12 estava em 260. Estava muito próximo do mínimo ali que é considerado aceitável. E agora ela aumentou para 312, então isso é muito bom. Em vez dela cair, ela tá numa quantidade ali muito dentro da média e tá ok. Então não tenho que me preocupar com isso. A vitamina D, que a minha vitamina D, ela sempre foi um pouco baixa, um pouco muito baixa. A verdade, ela sempre foi baixa. Hiperdeficiência, define. Abaixo de 20, a medida deles, né, 20... Abaixo de 20 é considerado deficiência. A minha, primeira vez que eu fiz o exame, deu 10,9. A metade do quanto é deficiente. Tava muito deficiente. E agora está 18,4. Ainda estou com deficiência, mas estou para sair da deficiência porque acima de 20 é apenas insuficiência, que vai ser bom e eu vou trabalhar para isso. Tô tomando vitamina D também e tô tomando mais sol. Tô tentando... Antes eu tava tentando mais. Nas férias eu tentei mais, assim. Tava passeando mais, pegando bronze, mas eu acho que já melhorou e eu tô com um hábito melhor de tentar tomar mais sol em alguns locais que a nutricionista recomendou. Foi a nutricionista? Foi. De tomar sol nos pulsos, assim, ficar um pouquinho assim no sol, porque capta melhor a vitamina D. Então eu tô tomando bastante pra ver se melhora e consigo subir. E junto com isso eu tomo vitamina D também, que é a dose D. É isso o resultado dos meus exames. Tá tudo bem, né? Em relação E eu tô bem. E eu tô mais saudável, gente. Então eu tô muito, muito feliz porque eu tô mais saudável, de verdade. Esse sempre foi o meu foco, mais saúde. E eu espero melhorar cada vez mais. Então aquela vitamina que eu acho que eu preciso melhorar, eu vou tomar mais. Vou conversar com a médica pra ver como eu posso melhorar, o que eu posso melhorar na alimentação. Inclusive minha hemoglobina tá um pouco baixa, então eu já vou caprichar em alimentos com mais ferro. Pra assim, tô sempre buscando uma alimentação mais saudável. Não é só eu quero ficar magra, e sim eu quero ficar saudável, né? Eu tô bastante focada nisso, em ser saudável. E em relação a uma coisa que eu queria compartilhar com vocês desse período, então, em relação à balança, eu perdi 39,5 kg nesses 7 meses e meio. Acho que não é uma média muito grande, assim, eu acredito que eu já vi gente que perdeu mais esse período, mas eu tenho um metabolismo um pouco lento, eu me conheço, eu sei disso. Assim, eu tô fazendo as coisas da forma correta e eu tô agora num novo efeito platô, então eu sei que isso tá me atrapalhando um pouquinho, mas eu tô confiante, assim, de conseguir chegar na minha meta final. E mesmo estando no efeito platô, eu não tô mudando os meus hábitos, assim, eu tô continuando indo pra academia, me exercitando, comendo da forma saudável, tentando fazer todas as refeições, porque às vezes eu não faço todas as refeições do dia, porque, na correria, né, a gente não consegue, mas tô tentando, assim, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, lanche à noite, então fazer bastante refeições, assim, picadinhas, até pra ajudar o meu metabolismo a trabalhar melhor. E é isso, gente.
Foi muito legal fazer esse vídeo, compartilhar com vocês a minha experiência e tudo que eu tenho vivido, assim, de difícil, de fácil, de como tá sendo pra mim mesmo essa experiência. Aqui parece que às vezes eu retratei algumas coisas ruins, mas é umas dicas, assim, de você vai passar por coisas ruins com essa cirurgia também. Não é só coisa boa. Se fosse falar só de coisa boa, ia ficar muito fácil. Mas eu posso dizer que teve bastante também, muita mudança na minha saúde, nos meus hábitos. E eu espero que seja bom, assim, pra vocês também, que vocês tenham boas experiências. Então, pra melhorar ao máximo a experiência de vocês, eu já queria deixar vocês cientes dessa parte ruim, até pra não assustar ou não deixar vocês preocupados da forma que eu fiquei no começo. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser me perguntar qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Vou deixar linkado, cards aqui em cima, outros vídeos sobre bariátrica, então se você tiver interesse, clica aqui e assiste os outros vídeos que eu já fiz, falando da minha dieta, falando da minha cirurgia, e tem várias outras informações que eu espero que ajude vocês também. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, eu vou deixar o link, deixar aqui em cima também, ou eu posso deixar aqui, ou eu posso deixar aqui. Eu vou deixar na tela aqui um ícone para você clicar e se inscrever. Não se esqueça de ativar as notificações. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, deixa seu joinha pra mim e me ajuda na divulgação do canal. Se você tem alguém que você conhece que tá pensando em fazer bariátrica, ou que já fez, ou que tem algum que precisa, alguém próximo de você que tem interesse na cirurgia, mostra esse vídeo pra ela, vê se esse vídeo ajuda, os demais vídeos do canal da bariátrica também, vê se vai ajudar. Eu espero que ajude todos vocês, que tirem suas dúvidas, e é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! É tão singular a habilidade que eu tenho em montar um arsenal de clichês pra te cantar.